Se você tem uma Bíblia, abra a sua Bíblia no livro de Filipenses. É uma carta do Paulo aos Filipenses. O capítulo é o capítulo 4. O versículo é o versículo 2. Nós vamos ler até o versículo 7. Vamos ler 5 versículos desse textozinho aqui que falou o apóstolo São Paulo. Amém? E isso vai nos ensinar a lidarmos com discórdia. Lidar com discórdia. Ele praticamente nos ensina isso. Nesse texto aqui, foi uma palavra de orientação para tentar fazer a conciliação entre duas pessoas que estavam tendo problema de discordância e não estavam se suportando. Isso é do ser humano, né? Às vezes acontece. Diz o seguinte: rogo a Evódia e rogo a Sintique. A palavra Evódia, eu estava vendo, significa excelente viagem, o nome da irmã. A irmã Evódia e Sintique. Ele diz assim: pensem concordantemente, falou ele, no Senhor. Ele diz: procurem pensar e se concordarem, né? A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente, com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Ele falou, pedindo ajuda para uma outra pessoa para ver se conseguia fazer a conciliação das duas. Aí ele vem e dá um conselho comportamental, que ele entende que é muito bom para você realmente evitar viver em litígio com pessoas ou viver realmente em situações de confronto. Ele diz o seguinte: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Ele diz, perto está o Senhor. Aí depois ele vem e diz, não andeis ansioso com coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém? Graças a Deus. Podemos assentar, irmãos? Olha, quando você consegue ter a sabedoria para poder gerenciar os seus conflitos, você com certeza vai viver melhor. E além de viver melhor, você vai proporcionar uma vida tranquila com as pessoas que vivem em sua volta, que vivem perto de você. Quando você não tem a capacidade de administrar conflito, de gerenciar as suas emoções na relação ou no relacionamento com pessoas com quem você convive, o litígio, ele é inevitável. Você sempre vai estar diante de situações litigiosas, de situações de confronto. E essas coisas de litígio, de confronto, elas desgastam tanto o emocional da gente, a alma da gente, que dependendo da situação, a gente vai simplesmente ficando adoecido na alma. Por quê? Porque a gente se permite, por conta de não saber recuar, por conta de não saber administrar, por conta de não saber gerenciar as nossas emoções, a gente se permite aquilo que nós chamamos de contenda. E a palavra contenda, ou a outra palavra que eu acho que é a principal dentro desse texto que a gente está falando, a que mais machuca, é sem dúvida aquela palavrinha que a gente conhece, que é muito difícil para nós, que é a discórdia. Essa palavra discórdia significa sair do coração. É quando você começa a romper com as pessoas, que as pessoas vão saindo do seu coração, saindo, e elas vão deixando de serem importantes e deixando realmente de terem relevância para você. Por isso que o nome é discórdia. Córdia é coração, que está saindo do coração. É quando você começa a perceber, olha, já não é mais a mesma coisa, já saiu do meu coração, já não tem mais nada a ver comigo. E você percebe um distanciamento que vai se estabelecendo exatamente por conta do desgaste que vai sendo criado, exatamente por conta dessa situação de discórdia, de litígio, em que as pessoas vão realmente vivendo. E quando isso acontece, as pessoas costumam romper. Há rompimentos, há fraturas, que eram exatamente
o que estava acontecendo entre essas duas irmãs, Evódia e Sintique. Elas eram pessoas que estavam dentro da casa de Deus e que eram importantíssimas para o projeto de Deus, pessoas que com certeza eram instrumentos de Deus, mas se permitiram esse tipo de situação de discórdia de formas que elas já não se entendiam mais. Todo um relacionamento que existia de compreensão, talvez de parceria, de entendimento dentro da casa de Deus, da obra de Deus, se diluiu completamente por conta de desentendimento, por conta de não se entenderem, de não se compreenderem, de não se perdoarem ou de não se ajudarem. Paulo percebeu que todas essas situações geram perdas. Quando você se permite exatamente uma convivência litigiosa com alguém, e que de repente se estabelece nessa convivência discórdia, desentendimentos, situações de afronta ou de confronto, não é só você que perde, a outra pessoa perde também, e tudo aquilo que precisa de você com a outra pessoa, da parceria do outro, também vai perdendo. E nós percebemos que as perdas, elas vão acontecendo exatamente por conta do quê? Por conta da falta de entendimento, pela incapacidade de ponderar, pela falta de ser flexível diante de qualquer situação de confronto ou de conflito entre duas pessoas, porque as pessoas que não conseguem ser flexíveis, elas acabam se quebrando, porque nós entendemos pela própria lei da física que aquilo que não é flexível se quebra. E a gente se quebra muito por causa de ser flexível, por falta de flexibilidade na relação, na convivência com pessoas. E Paulo percebeu isso. Ele percebeu que aquilo ia gerar perdas, que aquelas duas irmãs eram importantes, tanto a Evódia como a Sintique. E ele ficou preocupado e falou com esse outro irmão aqui, dizendo, um companheiro de jugo, uma pessoa que estava dentro da obra junto com ele e que tinha realmente os mesmos ideais. Ele disse: por favor, me ajuda a fazer com que elas se entendam, me ajuda a fazer com que elas venham se compreender e venham se acertar novamente, disse ele. Elas precisam se acertarem porque elas são importantes, elas precisam se acertar porque o reino de Deus está sofrendo perdas pelos fatos delas estarem em litígio. E a gente para pensar quantas perdas nós sofremos por nos permitirmos litígio com certas pessoas. Como a gente sofre perdas pelo fato então de permitirmos situações de confronto com pessoas, de discórdia, que às vezes se mantém ali, alguma coisa que já foi saudável, que já foi bom para nós, alguma coisa que criou uma situação de parceria, de fortalecimento, porque a Bíblia diz que dois é melhor que um, e de repente chega toda uma situação conflituosa, de afrontas, de dificuldades, tudo se perde e a gente perde também. E ele, percebendo essas coisas, foi lá e escreveu essa carta pedindo ajuda. E na carta ele começou a falar do desespero em ver aquela situação ser resolvida, mas ao mesmo tempo ele aproveitou na sua experiência de apóstolo, de homem de Deus, de homem dirigido por Deus, achou por bem dar uma explicação, dar uma orientação que com certeza ajudaria não somente aquelas duas senhoras, mas ajudaria muitas pessoas que posteriormente viessem ler e tomar conhecimento dessa reflexão e dessa orientação que ele estava dando, ou que ele deixou escrito aqui. Ele começou a dizer: alegrai-vos sempre no Senhor, ele disse. Outra vez vos digo, alegrai-vos, ele falou. Por que ele falou isso? Porque não tem coisa pior do que a gente se permitir a angústia e a tristeza. E quando ele fala aqui de alegria, ele não está dizendo para você que você tem que ter motivo para estar alegre. Porque geralmente o nosso conceito de alegria, ele só existe para nós quando de repente as coisas estão transcorrendo do jeito como nós geramos as nossas expectativas. Está dando tudo certo para mim, meu time ganhou ontem,
eu estou dando certo, as coisas não estão embaraçadas e eu estou cheio de motivo para estar alegre. E ele disse então que essa alegria não é a alegria que ele está querendo no coração da gente, mas é aquela alegria que te faz sobreviver, aquela alegria que não deixa você ficar abatido, mesmo quando as coisas estão saindo tudo ao contrário daquilo que você esperou. É aquela alegria que existe para você, que você tem então a capacidade de rir de você mesmo em determinados momentos, em que você percebe que a vida está difícil, a vida está complicada, as coisas não estão se desenhando da maneira como você criou as suas expectativas, mas ainda assim você consegue rir de tudo e consegue tirar a alegria das situações mais improváveis. Quando você consegue fazer isso, você se blinda, você se protege do pior, você se protege, se impede de ficar prostrado por conta daquilo que está dando errado. Por isso que ele diz o seguinte: alegrai-vos sempre. Mas ele fala que o motivo da tua alegria tem que ser no Senhor Deus. Diga glória a Deus. Não é porque as coisas estão dando certo, mas porque você tem um Deus que você se alegra nele, talvez por inúmeros motivos. E um dos motivos é saber que ele está no controle da tua vida, que o que está difícil hoje vai melhorar amanhã. Por que vai melhorar amanhã? Porque você tem um Deus que cuida de você, que está com você, que te acompanha, que é a força da tua vida e que vai te ajudar nos momentos de adversidade. Por isso ele está pedindo: alegrai-vos no Senhor. Não é porque as coisas estão dando certo, não é porque tudo está correndo bem, mas é porque você está se alegrando nele, por se sentir amparado, por se sentir protegido, ou por entenderes que tudo está difícil hoje, mas você tem um Deus que está no controle de todas as coisas e vai simplesmente, quem sabe, até ser permissivo que a tua tristeza venha até o anoitecer, mas a alegria vai chegar ao amanhecer. Por quê? Porque ele está no controle. Louvado seja Deus. E ele começou então a explicar essas coisas para as pessoas que precisavam ouvir isso. Isso é uma palavra de blindagem, para blindar o emocional das pessoas, para blindar. Tem gente que consegue realmente superar tão bem as suas adversidades, que às vezes você nem percebe que está passando lutas. Você nem sabe que ele está sentindo falta de coisas. Por quê? Exatamente porque ele se blinda em Deus. Deus está comigo, eu me alegro nele. Eu sei que ele tem controle da minha vida. Eu não tenho motivo para murmurar nem para reclamar, porque ele está no controle, e ele está mesmo. Em 1977 eu era missionário no interior do Pará, uma cidade chamada Óbidos, que fica bem distante da cidade que eu nasci, Belém. E eu fui ser missionário lá. E a gente ia para essa vida de missionário, não tinha condições de nada, principalmente naquela época, em que a igreja tinha uma outra estrutura. A gente vivia cada dia de cada vez, para viver pregando o evangelho no lugar. E quando eu fui para essa cidade, a minha filha já tinha nascido. A minha filha. Isso foi em 1977. E um dia eu estou em casa e não sei se eu já contei essa história para você. Se eu já contei, me perdoe que eu vou contar de novo. E a minha esposa falou e disse: olha, nós temos a última mamada para dar para essa menina agora, 8 horas da noite. Amanhã de manhã, quando amanhecer o dia, não tem leite, não tem nada. Eu me ajoelhei, glorifiquei a Deus, orei, agradeci a Deus e fui dormir tranquilo. Aquela coisa que você tem, aquela sensação de cuidado. Então veja bem o que eu quero dizer para vocês. Às vezes a gente entra em desespero como qualquer ser humano, mas o que Deus está querendo dizer para você é para você confiar mais, né? E eu fui dormir e dormi bem.
Me acordei com alguém batendo na porta da minha casa umas 7 horas da manhã. Eu disse, mas quem é que está aqui em casa uma hora dessas, 7 horas? Eu fui lá abrir a porta. Quando eu abri a porta, tinha um garotozinho moreno, mais ou menos dos 10 anos, com uma lata de leite na mão e uma palma de banana na outra mão. Aí olhou para mim e disse, é aqui que mora o missionário? Eu disse, é. A vovó foi na sua igreja ontem, e hoje de manhã ela acordou e disse para mim assim, vai descobrir onde é que mora aquele missionário e leva para ele essa lata de leite e essa palma de banana. Cidade pequena do interior, o garoto saiu perguntando, onde é que mora um homem novo aqui, que missionário? Até que ele achou minha casa, e ele chegou em casa 1 hora antes de dar a mamada da menina. Vocês estão entendendo? Por que eu estou contando isso para a história de vocês? Porque Deus cuida. Se você está na mão de Deus, Deus tem aquilo que nós chamamos de a prerrogativa do milagre. E você tem que acreditar nisso. Acreditar que você tem um Deus que trabalha para poder suprir as suas necessidades, e às vezes Ele faz questão de permitir que a situação fique assim, sem controle, para Ele poder agir, que é para ficar na tua cabeça, e você entender, mudou porque foi Ele. Tem coisa que Ele deixa se complicar na vida da gente para poder fazer, para que fique forjado na tua mente, na tua lembrança, que foi Ele que fez. Por isso que Ele deixou Abraão ficar velho para ser pai. Ele só deu o filho para Sara quando a Sara tinha 90 anos, quando não havia nenhuma possibilidade. Se ele desse antes, o Abraão ainda poderia pensar, não, acho que não foi milagre não, isso aí foi fruto do acaso mesmo, ela ficou grávida porque ficou. E Deus disse, para que ele não tenha dúvida que sou eu que estou no controle da vida dele, eu vou esperar a mulher dele ficar com 90 anos, e quando ele tiver com 100, ele vai fazer um filho. Milagre de Deus, o camarada com 100 fazer um filho. Para quê? Para não deixar dúvida que aquilo estava acontecendo não era obra do acaso, era uma obra de Deus. E às vezes Deus permite situações para fazer uma obra na tua vida, para criar para você experiência com Ele. Ele precisa você ter experiência com Ele. E a melhor maneira que Deus encontra de você ter experiência com Ele é estabelecendo situações de sobrenatural na tua vida, que você para e pensa, foi Ele mesmo, porque não tinha como. E isso fica forjado em você, para que você entenda que você tem motivo para estar alegre, porque você tem um Deus que cuida de você. E Paulo começou, na experiência que ele tinha, ele começou a passar a orientação às pessoas, olha gente, se alegrem, procurem se alegrar sempre no Senhor. Outra vez eu digo, vou falar mais uma vez, alegrai-vos no Senhor, que a alegria de vocês seja no Senhor, não fique para baixo aí não, se as coisas estão dando errado, e se você não está tendo motivo reais para se sentir alegre, mas você tem um motivo, que seja em Deus, porque se você se alegrar nele, você está tendo aquela sensação forte de que Ele está cuidando de você, que lá na frente as coisas vão se definirem. E Deus quer que você tenha alegria nele. Quando você está nessas situações conflitantes da vida, não é para ficar no quarto escuro, não é para ficar aí para baixo caído, mas é para se levantar, se erguer e realmente dizer, tem um Deus que cuida de mim. E isso já é motivo para você se alegrar. E depois que ele disse isso, ele disse outra coisa, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. É o texto que está lá. Seja a vossa moderação. O que é moderação? Moderação é equilíbrio. Que as pessoas sejam conhecidas pela sua moderação. Como é que as pessoas conhecem você? O que é que as pessoas têm falado sobre você e têm comentado da avaliação que faz de você, das suas ações, reações e comportamento? Eles conhecem você como uma pessoa equilibrada, como uma pessoa moderada, ou como uma pessoa totalmente desajustada, desequilibrada, precipitada, que acaba estragando totalmente a sua própria vida? Ele está dizendo aqui para as pessoas conhecerem você como uma pessoa moderada, não como uma pessoa desequilibrada, não como uma pessoa desajustada, uma pessoa que
entra em parafuso pela primeira pressão que está realmente experimentando na vida. Se você for analisar as pressões, elas são inevitáveis na vida de qualquer um de nós. Se você não sabe viver sob pressão, é melhor morrer, porque a pressão ela vai continuar sempre. Sempre você vai ter situações em que você vai estar submetido à pressão. Aliás, a própria atmosfera que a gente vive já tem uma pressão violenta, né? Dizem que a gente carrega na costa não sei quantas toneladas. A prova é que essa pressão existe, que se você tirar o ar de uma garrafa PET, o que vai acontecer? A pressão de fora achata ela. Para você ver como é que é a pressão. Ela só não achata porque o ar está dentro dela, mas se tirar a pressão, o ar de dentro da garrafa que você suga, ela já vai diminuindo e sendo achatada pela pressão externa, o que prova que nós vivemos num ambiente de total pressão, só que nós estamos acostumados com isso. E uma das coisas que Deus tenta nos ensinar é lidar com as pressões. Se você for analisar, você é pressionado para tudo, é pressionado para dar certo, é pressionado para ganhar dinheiro, é pressionado para se formar, é pressionado para aprender a falar inglês, é pressionado para emagrecer, porque o sistema estabelece modelos que você tem que ser magrinho. Vai contando as coisas pelas quais você é pressionado durante a vida. É pressionado para isso, pressionado para aquilo. Se você é casado, a tua mulher te pressiona direto. Se você é solteiro, os teus pais, vai casar quando? Não vai casar não. E é pressão o tempo todo. E você vai percebendo que a vida é assim. Ela é cheia de pressões. Você sempre está pressionado por alguma coisa. E para você sobreviver no meio dessas pressões inevitáveis da própria vida, você precisa de equilíbrio, diga glória a Deus, de moderação. Eu estou moderado, eu estou equilibrado, eu não vou entrar em parafuso, eu não vou entrar em desespero. Por quê? Porque Deus está equilibrando você ali, e Paulo está propondo que as pessoas conheçam você, não como uma pessoa desequilibrada, desajustada, mas que todo mundo conheça você como uma pessoa moderada. Que alguém olhe para você, aquele ali é moderado, ele é equilibrado. Ele não vai perder o controle, não vai perder a cabeça, ele é uma pessoa moderada, e dentro desse modelo de comportamento ensinada por ele, ele pede para nós sermos moderados, para sermos equilibrados. Por quê? Porque ele diz o seguinte, que Deus está perto de quem é moderado. Deus fica perto. Eu acho que para Deus é muito difícil ficar perto do desajustado, do desequilibrado, do pavio curto, daquele que estoura por qualquer coisa, daquele que o dia que descobre, poxa, eu estou sem dinheiro na conta, eu estou desesperado, fica uma pilha de nervo porque não tem dinheiro na conta. Tem que aprender com Pedro, que no dia que ele subiu no templo, o camarada, me dá uma esmola aí. Disse, rapaz, hoje eu não tenho nem um tostão, estou liso, estou sem nem uma dracma para dar para você, não tenho nada, mas uma coisa eu tenho, eu vou te dar. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Às vezes você não tem nada, mas tem tudo. Depende muito do conceito de ter que você tem. E Paulo falando, ele disse que você seja conhecido pela sua moderação, porque o Senhor está perto de quem é moderado. E depois que ele falou isso, ele vem e dá uns conselhos que são fundamentais para nós, que é a maneira que você tem para poder lidar com as situações conflitantes, as situações difíceis da vida. É a forma que ele encontra para dizer para você, assim você vive melhor, assim você consegue sobreviver, assim você não morre aos 50 anos, assim você fecha os 90, é como que dizendo isso para você, cuidado, se cuide, se proteja. Ele pega e diz o quê? Não andeis ansioso com coisa alguma, disse. Para de ser uma pessoa ansiosa. Tem gente que é ansioso. Eu tenho um amigo que quando eu quero perturbar a cabeça dele, eu ligo para ele, eu mando uma mensagem, rapaz, tem um negócio para te contar, mas não vai dar para contar agora. Meu irmão, ele fica me ligando o dia todo, e aí, vai contar não? Vai contar agora não? Vai contar o que foi que houve, rapaz? Está tudo bem. Não tem gente que é assim? Você não pode dizer para ele, rapaz, eu tenho um negócio para te contar, mas não dá agora não. Para quê?
Tem gente que é tão ansiosa que ele fica atrás de você o tempo todo mandando mensagem, querendo saber o que houve, se está tudo bem. Você diz, depois eu falo contigo. Ele não consegue ter paciência de esperar a hora que você vai falar, porque a ansiedade toma conta dele e ele vai adoecendo. Vai adoecendo. E tem pessoas que se atrapalham por conta da ansiedade. Dizem que é o mal do século, né? Viver ansioso. Tem gente envelhecendo por causa da ansiedade. A ansiedade gera rugas, viu? Vai criando problema, nos envelhece aos poucos. E tem pessoas que não tem como não lidar com essa ansiedade, com essa inquietação, fica agoniado. A coisa tem que acontecer no tempo dele, na hora dele. Deus não consegue nem trabalhar na vida dele, porque para ele tem que ser tudo bate-pronto, e ele vai adoecendo por conta da ansiedade. E Paulo dizendo, olha, talvez para poder dar uma orientação para Evódia e para Sintique, não andeis ansiosos com coisa alguma, em tudo porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Olha só, pela oração, pela súplica, com ações de graça. Ele disse, vamos trocar. Em vez de ficar ansioso, ele estava tentando dizer para os irmãos, em vez de você ficar ansioso, ficar naquela ansiedade, naquela coisa, criando expectativa, seja expectativa positiva, seja expectativa negativa, de coisa que você espera e que acha que tem que acontecer, em vez de estar exatamente nesse clima de desajuste, ele pede, não faça isso não. Em vez de fazer assim, faça ser conhecidas as suas petições diante de Deus. Vai orar, disse ele. Você ora, apresenta a Deus. Ele falou oração pela súplica, que eu já falei para vocês, que oração com súplica é aquela oração que você faz chorando, que você faz com lágrimas. Ele disse então que seja a oração e pela súplica com ações de graça. Em vez de você estar ansioso, preocupado com isso, preocupado com aquilo, vai orar, vai suplicar para Deus e já começa a agradecer. A ação de graça é para você orar, já agradecendo, acreditando na providência de Deus. Ele disse que quando você faz isso, você se protege, você blinda a sua alma de desgastes emocionais por conta da ansiedade, mas você troca a ansiedade pelo confiar em Deus, por entender que você tem um Deus que está cuidando de você e que vai providenciar uma saída de tudo aquilo que está parecendo muito difícil para você. E depois que ele disse isso, ele terminou dizendo essas palavras, e a paz de Deus, não é a paz circunstancial, porque o nosso conceito de paz é diferente do conceito de Deus. O nosso conceito de paz é aquele em que nós entendemos que só há paz quando tudo está bem. Só é para nós identificado como paz aquilo que está fazendo com que as coisas estejam dando tudo certo, que nada esteja dando errado. Esse é o conceito que nós temos de paz, é quando tudo está correndo bem. Só que para Deus o conceito de paz é diferente. É paz para você quando tudo está dando errado. Para quê? Para blindar você, para proteger você. Por isso que a paz, ela não é circunstancial. Ele fala da paz de Deus, que é uma blindagem que vem para você, para proteger você nos momentos difíceis, para proteger você nos momentos complicados, nos quais você poderia entrar em desespero. Você está protegido pela paz de Deus, que protege você. E ele fala que isso aí pode ser tão confuso para você, que ele diz que essa paz de Deus é alguma coisa que excede o seu entendimento, que é alguma coisa que talvez não consiga casar com aquilo que você pensa ou a avaliação que você tem de paz, porque ela excede o entendimento, exatamente porque ela é dada por Deus para fazer você sobreviver nas intempéries da vida, nos momentos difíceis, nos momentos em que tudo pode te levar a uma situação de desespero e uma autodestruição. A paz vem e blinda você, por quê? Porque ela é de Deus, não é circunstancial. E ele vem e termina dizendo, e a paz de Deus, que excede todo o vosso entendimento,
guardará o vosso coração, as vossas emoções, vai proteger o seu coração e as suas emoções, e vai guardar a sua mente, para que você não pire, para que você não venha surtar. Vai guardar a sua mente em Cristo Jesus. Aí quando passar lá na frente, que tudo se resolver, você vai se dizer: eu não sei como consegui atravessar esse deserto, eu não sei como consegui enfrentar toda essa situação e estar de pé aqui, porque a paz de Jesus guardou o teu coração e a tua mente para que você não surte, e você vai e sobrevive pela ação e pelo poder de Deus na sua própria vida. Então deixe Deus guardar o seu coração e a sua mente, para que você não adoeça. De repente o seu emocional está minado por uma série de situações, por uma série de coisas que estão acontecendo, coisas que você não esperava, coisas que vieram mesmo para abater você. Mas quando você busca isso, que você busca moderação, que você busca exatamente a paz de Deus para você, você sobrevive às intempéries, sobrevive aos ventos fortes, sobrevive aos temporais da vida e sai lá do outro lado ileso, sustentado e protegido por aquele Deus que é chamado de Deus Todo-Poderoso. Então que esse Deus guarde a sua mente, o seu coração, e que blinde você e proteja você para poder sobreviver nas situações adversas e inevitáveis na vida de qualquer um de nós. Todos nós enfrentamos lutas, todos nós enfrentamos problemas, todos nós enfrentamos adversidades. O que faz a diferença é como nós nos comportamos diante dessas situações. Se você de fato estiver blindado por Deus dentro de tudo isso que eu estou falando para você, você vai sobreviver, você vai passar, você vai realmente atravessar o Mar Vermelho e vai chegar do outro lado sustentado pelo Deus que tem cuidado de você. Amém? Que Deus te abençoe e te ajude nesta noite no nome de Jesus. Amém.